Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Desde a criação da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, o conceito de privacidade mudou. A revolução tecnológica trouxe novas formas de pensar e agir em relação à nossa privacidade. A noção de direitos humanos, ela surge a partir da filosofia iluminista, regras universais que servem para todo mundo, e os direitos humanos são bem fruto desse tipo de ideia. A ideia de privacidade, ela é uma ideia que, pelo menos no Ocidente, ela vai evoluindo aos poucos, no sentido de que em Roma quase não existe noção de privacidade. A noção de privacidade, ela nasce principalmente no âmbito das classes sociais mais altas. Depois da Idade Média, se você observar os castelos da Idade Média, não tem espaço privado. O mínimo para se falar em privacidade é que você tenha paredes. Os historiadores falam que a privacidade nasce junto com a burguesia, com a ideia de que você tem um indivíduo a partir da Segunda Guerra Mundial e de um exemplo enorme de invasão da vida individual. Privacidade não é só uma questão de você ter uma casa onde você fica, mas a privacidade envolve sua religião, seus hábitos culturais, sua noção de cidadania como indivíduo diferenciado do resto. Então aí tem uma ideia de privacidade quase invisível, não se trata de muros que delimitam, mas se trata de muros jurídicos. Como que a invasão de privacidade se dá no âmbito legal? Ou seja, será que é crime invadir a privacidade? O que é um crime? No Brasil, para existir um crime, precisa ter uma lei anterior definindo aquele fato como sendo criminoso. E normalmente, a penalização de um crime mexe com um dos principais direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão, que é a liberdade de ir e vir. Ou seja, para que o legislador ele crie um crime, precisa ser algo muito importante, precisa ser algo muito grave, que a sociedade inteira ela condene. A nossa Constituição Federal, ela prevê no artigo 5º, inciso 10, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra das pessoas. Ou seja, é um princípio constitucional inviolável. Delegacia de Investigações de Crimes Patrimoniais pela Internet é uma das delegacias do DEIC, do Departamento de Investigações Estadual de Investigações Criminais. Dá uma resposta justamente a uma nova modalidade de crime que ela buscou reprimir. Essa delegacia já era reprimido em outras situações corriqueiras que não envolviam a internet. O sigilo de correspondência já era previsto desde o Império. Na área de invasão de privacidade você tem uma gama enorme aí, desde crimes contra a honra, na parte pessoal ou até de crimes envolvendo empresas, como invasão de dados sigilosos dessas empresas. Então a gente pode chegar a uma noção de privacidade hoje para os direitos humanos que envolve problemas como você não ser assediado moralmente, você não ser assediado sexualmente, você não sofrer bullying no trabalho ou na escola. Quando a gente chega nas redes sociais, aí a coisa fica mais específica e mais grave. O público que costuma frequentar aqui são pessoas que estão trabalhando na rua ou até mesmo trabalham em casa e querem ver um pouco de movimento para não ficar sempre em casa. Pessoas que estão precisando de uma informação, buscar uma informação na internet, imprimir algum documento. Coisas mais rápidas e básicas. Meu nome é André, estou aqui com esse Cybercafé há 10 anos, na região de Pinheiros, um dos últimos que restou aqui ainda. Aqui no meu Cybercafé, não é possível monitorar o conteúdo do que está sendo transmitido na internet. Apenas monitorar alguns sites por exclusão, ou seja, a pessoa não consegue nem acessar e tem como visualizar o histórico das páginas visitadas. O sistema permite que eu veja isso. É sempre quando você se manifesta na internet, você está deixando registrado o seu pensamento para o mundo inteiro. A internet muitas vezes não te dá o direito ao arrependimento. Por quê?
Porque automaticamente você já está externalizando ao mundo o que você pensa e já é passível de críticas. Quantos casos nós já tivemos de situações em que pessoas, na minha opinião, podem até ter pensado em fazer uma piada sobre determinado assunto, mas em razão da exposição ao mundo e para pessoas que não conhecem aquela que fez, elas cometeram crimes. E cometeram mesmo, e merecem ser punidas, muitas vezes, crimes de preconceito, né? E que colocaram ali, achavam que estavam numa conversa de bar, uma piadinha totalmente absurda, mas a partir do momento que colocou na internet, passa a ser crime. Ponto. Então, aí o direito à privacidade, ele sofre um ataque da própria pessoa com o desejo de se mostrar, sociedade de espetáculo, de você, a ideia de que no mundo contemporâneo você só existe se você for um ator no espetáculo, se você for visto. O Facebook é a plataforma de todo mundo ser famosinho. Aquele circuito ali, ele se sente famoso, tanto do ponto de vista das opiniões que ele tem, quanto do ponto de vista das imagens e dos hábitos que ele publica. O crime que mais vem ocorrendo na internet são os crimes contra a honra, através de redes sociais. A gente calcula de 60% a 70% dos crimes são crimes contra a honra. Essas invasões de privacidade ocorrem por conta do jovem não ter noção do perigo que é, do que ele pode ou não pode fazer na internet. E não se preocupam em manter os seus dados ou suas intimidades guardadas de uma forma a não torná-las públicas. Novamente, eu gosto de insistir, eu só lido com os problemas, né, como advogado, das vítimas mesmo. Eu convivo aqui com situações gravíssimas, né, em que a pessoa fala, eu preferia levar um soco na cara por dia, ou seja, levar uma lesão física diariamente do que sofrer o que eu estou sofrendo na internet. Eu gosto de falar que as tecnologias vieram para o bem e eu sou fã das tecnologias e utilizo todas elas, todas mesmo, porque uma rede social, ela é bom para fins pessoais e ótimo para fins profissionais. Tem o Facebook, a fanpage aqui do Café Web, que eu uso para comunicar com os clientes, para divulgar informação. Eu tenho o meu próprio Facebook, que a gente usa para ver o que os amigos estão falando, o que está acontecendo por aqui, por ali. Falar com pessoas de fora do país, que amigos que a gente conhece que moram em outros lugares, em outros estados, em outros países. E a gente, assim, une um pouco mais e aproxima um pouco mais as distâncias. O jovem, ele não tem hoje como conviver, como participar efetivamente da sua relação social se ele não tiver esse tipo de ferramenta. Hoje você é obrigado, você é incitado, você é levado a ter uma rede social, a ter algum tipo não vou falar nome para evitar aqui, mas de algum tipo de acesso a outras pessoas. Uma reflexão jurídica e legislativa cuidadosa para conseguir acompanhar a evolução das tecnologias de informação. O que, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque as tecnologias de informação avançam muito rápido, né? Então, e como elas estão ligadas diretamente à liberdade individual, você pode acabar cerceando excessivamente a liberdade individual, que é uma das formas de privacidade, né? A sociedade preocupada com o controle da privacidade, ela pode acabar destruindo a própria noção de liberdade individual, que é uma das manifestações da privacidade. Então, eu não acho que tem solução fácil. Uma outra solução é uma discussão no plano da educação, que eu chamei de uma educação para o pudor, né? Para o pudor não só em relação a sexo, mas para o pudor compreendido como minha relação com o espaço público. Entender que eu devo aprender a controlar o meu desejo de aparecer, porque, afinal das contas, é um desejo de aparecer, e colocar isso em foco, né, na discussão pública, no debate público. As próprias pessoas tendem a estourar as paredes do mundo privado, para querer se mostrar. Então, aí você já tem uma mobilidade da fronteira entre público e privado. À medida que as relações sociais vão se tornando mais complexas, as medidas que a sociedade vai tentando contemplar a diversidade dessas relações sexuais, a fronteira entre público e privado vai se mexendo.
reputação são conceitos públicos, portanto, emana do espaço público. Na medida que emana do espaço público, ela carrega dentro de si uma espécie de violência. É o público que constrói a noção de honra. Se o público não reconhece em você a honra, você até pode ser uma pessoa honrada, no sentido de que você não faz nada de errado, digamos. Mas se o público não reconhece dessa forma, você não existe enquanto honra. O problema é que, na medida em que muitas pessoas participam individualmente da construção do espaço público, você torna a honra muito instável. Você precisa de ferramentas públicas para lidar com a honra, certo? Então você precisa de ferramentas jurídicas, você precisa de ferramentas pedagógicas. Os crimes contra a honra que existem no Brasil, calúnia, injúria e difamação, tá? São hipóteses criminais. Eles já tinham praticamente caído em desuso até pela justiça criminal. Porque muitos juízes, apesar de estar na nossa legislação, achavam que esses ilícitos eram mais ilícitos civis, ou seja, passíveis de indenização, do que criminais. Por quê? Porque era uma pessoa que xingava a outra, na frente de outras duas, aquelas situações corriqueiras, infelizmente, que acontecem. Honra é um patrimônio, um dos maiores que um ser humano tem. O sentido do trabalho para qualquer trabalhador, ele é identificatório. O trabalho é que me dá a identidade, o trabalho é que diz quem eu sou, o que eu faço. O trabalho é o tudo da minha vida, porque me dá a capacidade de subsistir, de sustentar a minha família. Então o trabalho é central e continua central na vida das pessoas. Então, à medida em que você dá o melhor de si, e esse melhor de si passa a ser desqualificado de uma forma sistemática, obviamente que isso atinge a tua honra, atinge o mais importante de si, a essência, eu diria, não a espécie, a essência de cada ser humano. Então, você ser humilhado e você ser desqualificado é uma agressão, é uma violação aos seus direitos, os mais fundamentais. Se eu estou num ambiente de trabalho em que meu comportamento é o mais íntegro possível, em que eu sou respeitado e sou reconhecido naquilo que eu faço, quando isso não existe, isso está atingindo a minha reputação. Por exemplo, eu ser acusada que eu não estou fazendo o trabalho direito, que meu trabalho é uma porcaria, que eu já fui melhor algum tempo atrás e que à medida que eu estou envelhecendo, a coisa não está sendo meio correta, quer dizer, isso está atingindo diretamente a minha reputação. E são as mais diferentes acusações que atingem diretamente a minha reputação. Todo e qualquer trabalhador, homem e mulher, quer ser respeitado e reconhecido naquilo que faz no seu ambiente de trabalho. Durante 20 anos da minha vida, eu dei uma assessoria no Sindicato de Trabalhadores da Indústria Química, Plásticas e Farmacêuticas. E foi lá que ocorreu esse estudo das humilhações no trabalho, uma jornada de humilhações, na verdade. Comecei a ouvir histórias as quais eu achava inacreditáveis. Histórias de humilhações repetitivas no trabalho. Isso me mobilizou muito, porque eu sentia que aquelas pessoas não estavam inventando, era um sentimento profundo, um sentimento que muitas vezes levava a chorar espontaneamente à minha frente, homens e mulheres, ao contar suas histórias. O assédio moral, ele é uma questão de saúde pública, na medida em que a gente tem um aumento acentuado. Esse aumento chegou a atingir em torno de 600% do ano 2000 para o ano 2010, em termos de denúncia. Sempre há uma série de trabalhadores que são os escolhidos, digamos assim, os alvos para ser humilhados dentro do ambiente de trabalho. Aquela pessoa que adoeceu, que teve que se afastar, que não dá produtividade, aquelas pessoas que não aceitam participar de atos ilícitos, de corrupções, de mentiras, tudo que sai do perfil, digamos assim, do que a empresa considera normal para os ganhos dela, passa a ser algo intolerável do ponto de vista da empresa. Então, o assédio moral não é uma doença. O assédio moral é uma estratégia de forçar o outro a sair daquele emprego e causa doenças. Isso que é importante frisar. Legislar, fiscalizar, amparar, no sentido de acolher esse trabalhador, dando tratamento se é necessário, afastar e respeitar esse afastamento. Quando esse trabalhador retornar ao ambiente de trabalho, seja recolocado na sua função anterior. Enfim, tem várias funções, tem várias obrigações do Estado, qualquer que seja ele, qualquer que seja o âmbito, município,
estado ou federal. Redes sociais, internet e trabalho. O convívio entre as pessoas existe nas mais variadas formas. Mas em casa ou no apartamento, na rua em que moramos, a vida continua e o nosso vizinho está ali, do nosso lado. Como fica a privacidade nestes casos? São pequenas lições de convívio na metrópole, convívio com o vizinho. Então, a Áurea mudou pra cá depois de 4 anos, eu mudei pra cá. E aí foi pegando amizade, assim, de quando meus filhos, às vezes, passava mal, eu como não tinha experiência com criança, né? Eu pedia socorro pra ela e ela me socorria com as crianças também. E de vez em quando as filhas dela também pegavam meus filhos pra vir na casa dela brincar. Eu não gostava muito, ficava preocupado porque o meu filho caçula era muito levado. E ela me xingava, não, deixa ele aqui, deixa ele à vontade, deixa ele brincar. E assim, vai, me ajuda aí. Foi começando essa amizade, eu vim pra cá com 3 filhos, morando nessa casa, só eu e meus 3 filhos, que eu era desquitada do meu marido. E a vida era um pouco difícil, então a gente precisava ter amizade, porque a gente precisava sempre de socorro. E com quem eu me socorria era com ela, com o marido dela, né? Porque ele sempre teve carro, então quando a gente precisava de uma ajuda, de um socorro urgente, ela era bem jovem ainda, eu era mais velha. Então, se ela precisava de um conselho, de alguma coisa, ela falava comigo, o que eu podia fazer, eu fazia. Os meus filhos, as filhas dela eram pequenas, né? Eram meninos tudo pequenas. E a minha filha já mais velha, né? Tem a outra também. Então pegava ele, saía para passear, tudo. E assim foi indo. Elas ficaram mocinhas, minhas filhas casaram, tiveram filhos. E agora se uniu, foi indo de geração em geração. Agora se uniu os meus netos com os netos dela, né? Tem muita amizade, minhas netas, eles têm muita amizade. Então, nós estamos em família. É uma família aqui. Meu nome é Sônia, eu moro aqui há 38 anos. E como vê, aqui é um lugar assim, cada um para si, Deus para todos, mas na hora de pedir ajuda, né, tem um socorro de cada um. E tem a minha vizinha Áurea, com as filhas e os netos, os bisnetos, né, Áurea? E tem a irmã dela, a Nena, ali do lado. A Nena ali. E tem a Ariane, que é a neta da Áurea, com a outra filha que ainda não veio, ficou dormindo. Uma das coisas que combate as trevas é você ter vizinhos. Por quê? Porque o vizinho lembra você que você não deve fazer besteira, porque ele vai começar a falar mal de você por aí. Ao mesmo tempo, o vizinho é o que chama ambulância se você estiver só. Aí já está a ambivalência. Quando faz muito barulho, principalmente à noite, aí é ruim. Principalmente na hora das novelas. Aí, muito ruim. Principalmente se um carro para e fica... Eu tenho vontade de pegar uma bazuca e... Aí é ruim. Então eu posso ter uma lei em que eu só posso fazer churrasco até 5 da tarde no domingo, que eu não posso abrir um boteco numa área residencial, que vai ferir a privacidade das casas, fazer com que as pessoas ouçam barulho quando elas não querem. Pra mim o que incomoda é como tem um sambão ali no Carlos, aí ficam os menininhos que encostam o carro aqui. E aí, quando chega de madrugada que eles vão tirar o carro, aí eles entram fazendo bagunça, falação. Isso é o que mais me incomoda aqui. Eu tenho vontade de sair aqui fora e brigar com eles. A experiência humana é uma experiência de profunda ambivalência. E a modernidade acha que ia resolver a ambivalência. Só que quando você tenta resolver a ambivalência, na realidade você desumaniza, você amarra as pessoas. Quando nós nos reuníamos aqui, dia de calor, essa ruazinha sem saída, aquela rua também não era uma avenida. Então a gente se juntava aqui e brincava. Nós crescemos assim, né? Aí foi os filhos da dona Áurea e da minha mãe, né? Nós, depois os netos, e isso foi crescendo. E tá aqui hoje. Eu acho que a gente não incomodava, não. Não, porque ela brincava junto. Pulava corda junto com a gente.
Então eu quero que o meu vizinho me respeite se eu respeito ele. Então eu tenho o dever de respeitar o vizinho, portanto ele pode me devolver o dever que eu cumpro com o direito de me respeitar. E normalmente quando a gente discute direitos humanos é uma coisa cara, não só em preço, né? Mas ela é cara porque ela exige elaboração, ela exige organização, ela exige limites e ao mesmo tempo, e eu acho que isso é uma coisa importante se pontuar, direitos humanos só existe na medida em que existem deveres humanos. E as pessoas não aceitem como natural, né, ser constrangido, ser humilhado, sofrer tortura dentro do ambiente de trabalho. As pessoas quando vão para uma empresa, elas procuram dar o melhor de si, elas procuram dar aquilo que elas podem, que elas conseguem dar melhor, que elas podem produzir melhor. Então, no momento em que você está num ambiente de trabalho e que você passa a ser massacrado, desqualificado, isso atinge a honra, a dignidade. Então, as pessoas não podem assumir ou deixar que isso ocorra nas suas vidas como algo natural, como algo que é um direito do seu empregador. Não somente com ele, mas até em assistir, testemunhar um colega de trabalho ser humilhado, que ele deve concordar ou aceitar ou se calar com isso, se silenciar. Jamais. Deve ser rompido o silêncio, deve dar visibilidade ao ocorrido e deve ser denunciado publicamente. A honra, a reputação, a identidade, a subjetividade, a personalidade é um direito de cada indivíduo. Essa declaração, ela não se relativiza. Privacidade, intimidade e honra. Claro que isso sempre foi importante, claro que isso sempre foi fundamental, tanto é que foi estabelecido em 48. O conceito de correspondência mudou. O que se tinha lá atrás, na época da declaração, na nossa Constituição, era a correspondência transmissor-receptor. Hoje, o que temos é o indivíduo falando com o mundo, às vezes conscientemente, às vezes sem saber que está fazendo isso, através de cookies, de navegação. Então, mudou o tipo de relação da pessoa com o mundo, da pessoa individualmente com outra pessoa, mudou. Com o tempo e com a tecnologia, tudo isso foi se agravando, porque a nossa expectativa de privacidade ela foi diminuindo. E isso não pode ser assimilado de uma forma tão natural. A gente tem que ter sempre esse tipo de proteção, porque senão daqui a pouco rasga-se tudo novamente. Ou seja, eu não tenho mais qualquer expectativa de privacidade, não importa qualquer tipo de situação, eu quero me expor mesmo. Não, às vezes o Estado tem que intervir um pouco. É por isso que a nossa lei, felizmente, protege os direitos da personalidade. Não pode ser só o Estado estar preocupado com isso. O cidadão, ele tem que ter essa preocupação, que é impossível o Estado, hoje, na atual conjuntura desse mundo digital, controlar esse tipo de coisa, se não houver por parte do cidadão. A nossa intimidade é aquilo que queremos guardar para nós mesmos ou dividir somente com quem quisermos, seja em casa, no trabalho ou na internet. Isto é um direito de cada um de nós, convivendo e respeitando a privacidade do próximo. A democracia é uma sociedade que busca equilibrar deveres e direitos. E não apenas uma sociedade de direitos, porque a ideia de que as pessoas só têm direitos faz delas pessoas infantis. O direito é uma espécie de realidade que é gerada a partir do dever. A honra do ser humano, né? Ou seja, hoje em dia, infelizmente, também por causa da internet, as pessoas se matam porque tiveram a sua honra abalada. Ou seja, os casos de cyberbullying aí são gravíssimos para jovens que não têm a maturidade para assimilar aquele tipo de situação e, infelizmente, quando o ser humano quer ser mal, ele é muito mal. E, às vezes, não percebem o que estão causando ao próximo. Assim como na vida real, sempre quando você estiver conectado, não deixe os seus princípios de lado. Saiba que, do outro lado, tem uma, ou melhor, milhares de pessoas que podem sofrer com um determinado tipo de atuação que você tiver. E isso é fundamental. Você pode magoar muitas pessoas, você pode causar muitas vezes até atrocidades se você não seguir os seus valores. Lembre sempre das declarações dos direitos humanos, lembre sempre da Constituição Federal do Brasil,
e das demais legislações. Você precisa estar sempre acompanhado da noção de dever e não pensar no direito humano como alguma coisa que brota de árvore ou que cai do céu.